nos mandados de segurança. Presidente, é difícil dizer qualquer coisa novo, agora que tantos votos brilhantes foram pronunciados. Eu quero louvar de modo muito especial o voto proferido pela ministra Carmen Lúcia, que cobriu realmente toda a matéria. Eu trago um voto escrito que vou apenas comentar com Vossas Excelências para dizer, desde logo, que acompanho a eminente relatora e os colegas que a seguiram, porque considero que a Constituição reconhece um caráter de indispensabilidade às agremiações partidárias e assegura, portanto, aos partidos, no artigo 17, parágrafo 1º, uma série de direitos, inclusive o direito de adotar o seu regime de coligações eleitorais. Portanto, é um direito esse que os partidos políticos têm com assento constitucional. E o partido pode optar. Ele pode concorrer sozinho, se considerar que tem condições para tanto, ou pode optar em reunir-se com outros para, assim, obter um resultado mais positivo. Portanto, digo que a previsão constitucional assegura às agremiações partidárias esta autonomia, que é própria da sua natureza associativa, para que elas deliberem sobre as coligações eleitorais com outros partidos, inclusive, isso é realmente extraordinário, sem que haja qualquer coerência entre as esferas estadual, municipal e federal. É isso que se vê. De modo que houve aqui várias colocações muito importantes, né, na data de hoje, feitas pelos colegas, mas eu me atrevo a avançar mais uma que eu considero que é realmente a grande falha do sistema político-eleitoral brasileiro. É a total ausência de ideologia nos partidos políticos. Os partidos políticos são móveis ao sabor das conveniências, inclusive isso se torna hoje já uma praxe que ficou até transformada num partido que não é de esquerda, nem de direita, nem de centro, de modo que este é o grande defeito da política partidária brasileira. Se realmente os partidos assumissem posições definidas, num sentido, no outro, enfim, o que quisessem, e agora mesmo falava aqui com o ministro Celso, que é defensor da mais ampla liberdade de expressão. Eu até não chegaria a muitos extremos, mas se isso houvesse, não teríamos o problema que nós enxergamos hoje, que são essas coligações, sopa de letras, que nada significam para o eleitorado e nem fazem com que os eleitos se sintam minimamente vinculados a qualquer programa partidário. Pois não, ministro? Essa questão que Vossa Excelência coloca é extremamente importante do ponto de vista político e da ciência política, mas ela tem uma explicação, a meu ver. O Brasil é uma federação, e uma federação gigantesca, com elites regionais altamente díspares entre si. A formação, não existe uma elite nacional no Brasil. Daí a dificuldade de se ter partidos nacionais com ideologias. Eles acabam tendo, por razões da formação do Estado brasileiro e do gigantismo da nação brasileira, realmente a necessidade de se comporem de uma outra forma do que seria num Estado unitário ou num Estado também federativo, mas de tamanho menor. Ou se resolve isso com um bipartidarismo, como há, por exemplo, na América do Norte, com a possibilidade da candidatura avulsa pessoal, sem partido, ou se tendo o multipartidarismo, que foi a opção do Constituinte de 88, da Constituição brasileira em vigor, nós teremos essa dificuldade de ter uma conjugação ideológica nacional, porque o Brasil não tem uma elite nacional, ele tem elites regionais. E quando eu falo em elites, eu estou aí não falando da elite econômica, de todo tipo de elite, a elite trabalhadora, a elite intelectual. Não há uma elite, não há um liame único nacional ideológico, por conta da federação e da complexidade. Federação essa que deu origem à criação desse tribunal como poder moderador da federação, que é competência nossa no artigo 102 da Constituição.
Apenas pela pertinência, mas, na verdade, o aspecto que Vossa Excelência põe em relevo, ou seja, a ausência de um perfil doutrinário específico, de conteúdo ideológico, que permita uma clara identificação, até mesmo de programas de ação por parte das agremiações partidárias, isso, na verdade, a mim me parece, tem sido histórico ao longo do nosso processo político, independentemente de vivermos ou não numa federação. Veja-se o exemplo do Império, notadamente do segundo período, não é, sob a administração de Dom Pedro II, quando existiam apenas dois partidos, o Partido Liberal, que era o partido dos Luzias, e o Partido Conservador, ou Partido Saquarema, ou dos Saquaremas. E qual era a frase que se cunhou na época? Nada mais parecido com um conservador, vale dizer, com um Saquarema, do que um Luzia, vale dizer, do que um liberal no poder. Por quê? Porque, na verdade, ambos os partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, eles tinham apenas um único ponto que distinguia o programa de ação de um e outro. O Partido Conservador era extremamente centralizador e o Partido Liberal, como já o demonstram as revoluções liberais de 1842, era descentralizador e propunha, inclusive, a instituição no país de uma verdadeira monarquia federativa, uma vez que monarquia e federação não são incompatíveis. A monarquia é forma de governo e a federação forma de Estado. Mas só, e nada mais, até que surge o Partido Republicano na década de 70, 1870, mais especificamente o Partido Republicano Paulista, fundado na Convenção de Itu de 1873. Esse sim, com um conteúdo programático muito claro, com um perfil ideológico, exatamente, com um perfil Libertador no Rio Grande do Sul. Exatamente, o Partido Libertador, que era adepto do regime parlamentar. Deputado Raul Pila, que foi, na verdade, digamos, um grande nome, um nome muito expressivo desse movimento. Mas o fato é este, na verdade, ao longo da história política brasileira, são pouquíssimos, ou têm sido pouquíssimas as agremiações partidárias que possuem realmente um perfil ideológico bem definido. Por exemplo, o Partido Comunista do Brasil, quando surgiu com essa designação, nas jornadas de agosto e setembro de 1922, reuniões ocorridas em Niterói e no Rio de Janeiro, de que participou, inclusive, como fundador, pai do eminente magistrado gaúcho Lenine Nequete. O pai dele foi um dos fundadores do Partido Comunista. Esse, sim, tinha um perfil ideológico muito claro, mas, na verdade, lamentavelmente, nós temos essa característica, que é uma característica que realmente deforma o próprio sistema partidário. Não é? O importante é realmente conseguir um modelo que permita, na verdade, essa clara definição programática em relação à agremiação partidária. Mas eu penso, ministro Celso, que a parte de Vossa Excelência não havia uma federação, de direito na época da monarquia, mas havia, era um Estado unitário, mas havia uma federação, entre aspas, de fato, e foi por isso que nós não viramos república e viramos império. Foi a grandeza principalmente do Bonifácio Andrade, em pensar, nosso patriarca, em pensar o Estado unitário, que a solução do Estado unitário manteria a unidade das várias elites regionais, e com isso a única solução seria a monarquia e o império, sob pena de acontecer com a nação brasileira o que ocorreu com as colônias espanholas. Presidente, eu acredito que esse seminário poderia se prolongar ainda durante muito tempo. E é muito bom que ele se realize. Eu acredito que isso realmente falta no Brasil, que cabeças privilegiadas como Vossas Excelências e tantas outras que há, se dediquem a debater política com P maiúsculo, com toda a seriedade, pensando no Brasil futuro. É extremamente importante
que nós façamos isso. Apenas a minha colocação vai um pouquinho além da mera constatação histórica do que acontece no Brasil. Até porque nós temos um vizinho mais acima que também tem uma dimensão continental como a nossa e onde realmente os partidos têm uma ideologia definida, os eleitores sentem-se decididamente vinculados a um partido. Um eleitor dos Estados Unidos dificilmente votará republicano, embora seja conservador, ele não votará republicano, porque ele tem aquela vinculação partidária que vem de longos anos e que corresponde a realmente a adesão a uma série de princípios básicos. De modo que a ponderação que eu fazia e pretendia que fosse rápida, presidente, era somente essa, que, certo, nós hoje temos esses partidos fragmentados, que significam muito pouca coisa em termos de ideologia, mas podemos sim e devemos estimular o debate e chegar a um aperfeiçoamento da nossa sistemática política, porque a nossa sistemática eleitoral, essa é invejada pelo mundo inteiro. Nós temos, graças à atuação do Tribunal Eleitoral, nós servimos de modelo para o mundo, entregando resultados de eleição em tempo recorde e evitando com isso qualquer ensaio de descontentamento, de discordância com os resultados. Nós temos eleições no Brasil absolutamente pacíficas. Esse é um patrimônio que o país dispõe, de modo que, feita esse avanço, que muito deveu à tecnologia, mas deveu mais ainda à unificação do cadastro eleitoral, nós devemos agora sim, nós brasileiros, todos nós, nos dedicarmos ao aperfeiçoamento do sistema político partidário. E a minha colocação é essa, que o que falta realmente é a identificação com alguma bandeira. O ministro Celso lembrou muito bem, o Partido Libertador no Rio Grande do Sul tinha como bandeira principal o parlamentarismo. Hoje nós não vemos nenhum partido defender desfraudando essa bandeira, ou tantas outras dignas que poderiam congregar e dar uma marca distintiva a uma agremiação determinada. Mas voltando ao voto que prometo resumir, eu verifico ainda, presidente, que o Código Eleitoral autoriza os partidos políticos não só a efetuar as coligações para eleição majoritária, proporcional ou para ambas, mas o registro é conjunto. O registro é conjunto da coligação e dos candidatos, sem distinção entre os partidos que a compõem. É o artigo 105 do Código Eleitoral que o dispõe. Portanto, as coligações partidárias, inelutavelmente, possuem uma identidade partidária única para aquele pleito. Com denominação própria, por expressa determinação legal, assumem prerrogativas e obrigações idênticas às dos partidos políticos, inclusive no cômputo do quociente eleitoral e no direito de ocupação das vagas conquistadas, que é o quociente partidário. Entender diversamente, passando a preferência desta suplência ao partido, me parece, seria, neste caso, uma forma de fraudar-se esse coeficiente eleitoral que já foi definido anteriormente. Portanto, eu considero que, como bem já disseram os colegas, estabelecida a sistemática que é para a definição das vagas e distribuição das cadeiras que são destinadas a cada legenda, mediante este cálculo matemático, é intuitivo que os critérios devam ser idênticos para serem aplicados às hipóteses de afastamento, que é o de que agora estamos tratando. Portanto, eu, tanto quanto a relatora, denego a ordem e peço a Vossa Excelência a juntada do voto.
Presidente, eu queria um segundo, e é um segundo, ministro Marco Aurélio, que vota agora, apenas para enfatizar a importância do que eu acho que realmente a ministra Ellen começou enfatizando, que é a ausência, eu nem diria de uma ideologia, de uma identificação, como diz Vossa Excelência, de um eleitor dentro disso da soberania popular, e nisso eu partilho com o que o ministro Gilmar falou, com o que Vossa Excelência enfatiza, da importância de o eleitor poder identificar quem é quem. Isso que alguém disse aqui, de uma sopinha de letras, realmente, mas este é o sistema que está posto na Constituição, com essas coligações. E apenas rapidissimamente, ministra Ellen, me lembro que na década de 70, estando a visitar o país um presidente, que eu vou deixar de declinar o nome, de uma outra república, ele ficou muito impressionado porque ele conversou com duas pessoas dos dois partidos que havia, portanto, opostos. E os dois se diziam de centro-direita. E ele disse, mas como se Vossas Excelências são inimigos e opostos? Ele disse, nós somos de dois partidos opostos e somos de centro-direita, porque nós estamos no mesmo lugar, apenas um de costas para o outro. Eu me lembro que isso, na época, foi matéria de jornal para dizer o seguinte, ninguém consegue identificar ninguém porque todo mundo tem o mesmo rótulo, a mesma letra, mas tem realmente posições de vida opostas. Então, eu acho realmente da maior importância que foi enfatizado apenas para lembrar que foi um episódio noticiado. Todos os partidos têm um programa. O problema é que nenhum deles segue o seu programa. São idênticos, são muito parecidos. Se Vossa Excelência lê, a leitura deles nos deixa na situação opostos. Eu já li vários. Eu fazer isso quando atuava no Tribunal Regional Eleitoral, em Porto Alegre, e resolvi, por curiosidade, ler os programas de todos os partidos. E realmente é quase idêntica a redação. De modo que o eleitor não tem grandes opções. Presidente, a matéria não tem contornos ligados à simplicidade, porque se tivesse, não teríamos a veiculação de tantas ideias para chegar-se ao mesmo resultado, ou seja, o indeferimento da ordem. E, praticamente, esse é o único processo julgado, inteiramente julgado, nesta sessão, já que a DIN dos professores foi apregoada apenas para colher-se o voto de Vossa Excelência e, assim mesmo, ainda tivemos descompasso quanto à proclamação do resultado do julgamento. Presidente, começo lastimando os tempos estranhos vivenciados no Brasil e refiro-me à circunstância de decisões deste tribunal não serem respeitadas por um segmento de um poder, por um órgão como é a Câmara dos Deputados, no que integra o Poder Legislativo. Às vezes, presidente, a crise tem que ganhar um diapasão maior para ter-se a correção de rumos. Presidente suplente não é eleito, porque se fosse eleito, ele ocuparia a cadeira que é ocupada pelo titular. Por isso tenho muitas dúvidas quanto a asseverar-se que o suplente, a não ser nas eleições majoritárias para o Senado, em que aí há uma chapa composta do titular e dois suplentes. Tenho sérias dúvidas quando se assevera que a Justiça Eleitoral, a partir da ordem jurídica, diploma suplente. E aí eu indagaria. Todos aqueles que não lograram a eleição seriam todos suplentes? Teria até dificuldade para definir o número dos diplomados sob tal ótica. Lanço, presidente, algumas premissas. Não concebo legislatura a partir de revezamento nas bancadas. Nas bancadas que são representadas são reveladas pelos partidos políticos e pelos blocos partidários.
não há como conceber, presidente, revezamento. E o revezamento aqui ocorre quando se potencializa esse extrato que é a coligação, formada com objetivos, às vezes, até mesmo escusos, como é o caso do tempo de propaganda eleitoral. Daí ter-se, como já foi dito, partidos de aluguel. A segunda premissa, o eleitor, e foi ressaltado da tribuna, não vota em coligação. Eu mesmo não teria como definir a coligação daqueles candidatos que sufraguei nas eleições passadas. E olha que me considero uma pessoa esclarecida e de uma certa escolaridade. Imaginem os eleitores que realmente elegem. Um outro aspecto, presidente, o eleitor vota necessariamente, embora não saiba, no candidato, e geralmente se vota na pessoa do candidato, os exemplos estão aí e já foram mencionados, e no partido político, já que os dois primeiros algarismos do número do candidato retratam, revelam o partido político. Prevê o Código Eleitoral, o quociente eleitoral. O quociente que é encontrado, dividindo-se, como está no artigo 106 do Código, o número de votos válidos apurados pelo número de lugares a serem preenchidos em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1 se superior. E a partir desse quociente eleitoral que se chega ao quociente partidário, apanhando-se os votos atribuídos a teor do disposto no artigo 107 do Código Eleitoral ao partido político e à coligação e dividindo-se pelo resultado da equação anterior, alusiva ao quociente eleitoral. Presidente, cabe uma indagação. Efetuados os cálculos, no tocante ao partido político não há aí um questionamento maior, mas efetuados os cálculos, os lugares são entregues à coligação para ela distribuí-los aos partidos políticos? Não, a resposta é negativa. E é negativa porque o artigo que se segue revela aqueles que são eleitos. E eleitos são os candidatos, capitaneados, não pela coligação, porque a escolha dos candidatos não é implementada pela coligação, mas pelo partido político, na convenção, né? A definição dos ocupantes das cadeiras, presente o número reservado ao partido político, né? Tendo em conta a votação aí nominal dos candidatos, alcançada pelos candidatos, é o que está em bom vernáculo, no artigo 108, estarão eleitos tantos candidatos registrados por um partido ou coligação, quanto o respectivo quociente partidário, e aí não se fala mais nem em quociente alusivo à coligação, a indicar na ordem de votação nominal que cada um tenha recebido. Presidente, com essa distribuição de cadeiras, firma-se o necessário para se ter a eleição da mesa diretora da Casa Legislativa, firma-se o necessário em termos de representatividade dos partidos políticos para haver, como está na Carta da República, haver a formação das comissões. E não há, presidente, tendo em conta os partidos, a possibilidade de cogitar-se
sob pena de se incidir até em incoerência, em alternância. Exemplo, imaginemos que seja convidado para uma secretaria, seja convidado para um ministério alguém que, num primeiro passo, ante a representatividade do partido na casa, tenha sido eleito para a mesa. Se se concluir que essa homenagem, que geralmente é feita não à pessoa do candidato, mas ao partido político, pode resultar na assunção de um outro candidato que não seja do partido, se terá o desmantelamento do que é previsto quanto à eleição dos que integram a própria mesa. Presidente, a Constituição Federal realmente versa o Instituto da Coligação, mas versa em primeiro passo, com uma gradação maior, a instituição que é o partido político, dando a este sim até a possibilidade de definir com quem deseja ou não deseja coligar-se. E sabemos que a coligação é um somatório de forças para, de alguma forma, chegar-se ao êxito nas eleições. Nós não temos, presidente, no caso, como entender, pelo menos é a minha ótica, com todo respeito àqueles que concluíram de forma diversa, para entender que é possível a alternância em plena legislatura, saindo temporariamente um ocupante de certa cadeira, né, que está vinculado a este ou aquele partido, para entrar um suplente vinculado a partido diverso. O que concluo, presidente? Que define o Código Eleitoral a ocupação das cadeiras. E essa definição é o principal, sendo acessório o que podemos rotular como suplência. E o acessório segue a sorte do principal, inclusive aqui na vinculação ao partido político. Por isso mesmo é que, de forma clara, de forma precisa, de forma categórica, os artigos que se seguem ao 107, quanto à distribuição das cadeiras, considerado quociente partidário e também partido ou coligação, não versam mais a coligação, porque a coligação desaparece do cenário jurídico. E, repito, a distribuição das cadeiras ocorre considerada a votação nominal dos candidatos que têm a respaldá-los os partidos políticos e não mais uma coligação. Mas por isso é que, de forma clara, precisa, de forma coerente com a impossibilidade de ter-se alternância nas bancadas na Casa Legislativa, em plena legislatura, é que o 112 do Código Eleitoral revela consideração suplentes da representação partidária. Partidária quanto a quem? Quanto àquele que se mostrou em um primeiro passo titular da cadeira. Presente o partido político do titular da cadeira. Aí vem os mais votados, tendo em conta a coligação? Não. Os mais votados sob a mesma legenda. Mesma legenda de quem? Do titular.
Ou será que é de outra legenda? E aí nós teríamos aqui um presente de grego, né? No que um convite a um titular poderia implicar, e parece que realmente implica, tendo em conta a formada, na assunção de um suplente de partido diverso. E já se diz também que as coligações, inclusive presentes descompassos que surgem ante interesses individualizados dos partidos, as coligações desaparecem após o pleito, após a eleição. Mas vou continuar no centro. Mas não, pelo visto não desaparece. Não, o trabalho de parto já se consumou. O rebento, não é, permanece vivo. Ou, se quisermos comparar com uma árvore, os frutos da coligação não podem ser jogados na lata de lixo. É que as nossas premissas são diversas. E nisso está, inclusive, a valorização do julgamento em colegiado, né? Nós nos completamos aqui mutuamente, e o colegiado é um órgão democrático por excelência, que o que prevalece é a visão da maioria, né? Mas continua o presidente. E aí teríamos que declarar, inclusive, o conflito do 112 do Código Eleitoral com a Constituição Federal. Consideração, vou voltar à cabeça do artigo, consideração suplentes da representação partidária, os mais votados sob a mesma legenda. Mesma legenda de quem? Por que o advérbio? Do eleito, do titular. E não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos. Ou seja, a vinculação necessária, querida pelo Código Eleitoral, presente a titularidade e o suplente. O suplente o é do partido a que é integrado o titular. E vem um preceito a confirmar a possibilidade de não se ter do partido do titular que se afastou o suplente. Preceito que consta, inclusive, da Carta da República, no que aí sim estabelece uma condição para se chegar a esse resultado, que é ainda se ter um espaço de tempo razoável relativo ao mandato, relativo à legislatura. Então, nós temos no 103, na ocorrência de vaga, não havendo suplente para preenchê-la, suplente, reafirmo, tendo em conta a vinculação do titular a certo partido, far-se-á a eleição, salvo se faltarem menos de 9 meses, e esse preceito já foi suplantado pela Carta da República, no que elasteceu a exigência do período que deve sobejar, né, na legislatura, para findar o período do mandato. Presidente, ouvi muito se falar em razoabilidade, mas tudo que foi dito aqui, e presente o meu modo de ver a ordem jurídica constitucional, ganha um subjetivismo maior, é um caleidoscópio, né? As visões são diversificadas, né? E penso que não há razoabilidade em imaginar-se que contemple o sistema o afastamento do titular de um certo partido para assumir no lugar dele um suplente de partido diverso. Legislatura pressupõe estabilidade das bancadas, dos blocos parlamentares presentes nos partidos políticos. E não há como, portanto, admitir-se o revezamento, admitir-se a alternância. A coligação no Brasil, ela não é norteada por similitudes
de programas partidários. Nós sabemos que é um instrumental de ordem prática para ter-se, no cenário da disputa, certas vantagens. Vou pedir vênia aos colegas, especialmente à relatora, aqueles que a acompanharam, para reafirmar a ótica que formei quando examinei a espécie, muito embora no campo precário e efêmero, como é o da liminar, e a implementei. Liminar que não foi, como eu disse, lamentavelmente, isso revela a quadra cultural que atravessamos, não foi, embora emanada do Supremo, porque a formalizei personificando numa abstração maior o próprio Supremo, não foi observada pelo poder, pelo segmento do Poder Legislativo, que é a Câmara dos Deputados. Aprendi em família que o exemplo vem de cima e fico a imaginar qual será a postura do cidadão comum quando um órgão como a Câmara dos Deputados, presente uma situação individualizada, não coletivo, deixa de cumprir uma decisão emanada do Supremo. Peço vênia para conceder a ordem, entendendo que procede o pedido formulado pelo impetrante, no que suplente, reafirmo, daquele titular que deixou a cadeira, ambos estando vinculados ao mesmo partido. É como voto.